Ok. Ora, vamos lá. Primeira situação. Ok. Como vocês quiserem. Quem quiser ir lá inserir as chaves pode ir inserindo no intervalo, certo? Se não, no final inserem todas. Guardem, anotem aí no papel e no final agora metem todas. Logo que fique todo concluído, não há problema nenhum. Ora bem. Sim, sim, sim. Eu fico mais um bocadinho, para quem tiver dúvidas. Ok? No fim. Para não atrasarmos exatamente, aula 3, que é a quarta aula que vos aparece na Drybox. Apresentação, aula 1, aula 2 está concluída, agora aula 3, ou seja, a quarta que vos aparece na Drybox. Muito rapidamente. Ok, stop, stop, um condutor e nós aqui. Ok? A minha pergunta é simples. A minha pergunta é simples. Como condutores do veículo B, o que é que nós... Atenção, este tem aqui o stop. Agora, minha pergunta. Como condutores do veículo B, o que é que eu tenho que esperar do comportamento do condutor do veículo A? O que é que eu tenho que esperar? Calma. Que ele pare ou que ele não pare? Vou repetir a minha pergunta. O que é que nós temos que esperar? O que é que nós temos de esperar que ele faça? Eu não estou a perguntar o que é que ele tem que fazer, porque isso é a pergunta que nos sai na teoria. Nos exames de código, pergunta quem é que tem prioridade? E vocês dizem, nós temos prioridade. Quem é que tem que ceder a passagem? Vocês respondem, o veículo A tem de me ceder a passagem porque tem lá um stop. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, o que é que nós temos de esperar que ele faça? Nós temos que esperar que ele não pare. Porquê? Olhem uma coisa. Vocês têm um peão perto da passadeira. O que é que vocês têm que pensar? Que ele vai passar ou que ele não vai passar? Que ele vai passar. Porquê? Porque se vocês pensarem o contrário, se vocês pensarem que o veículo A vai parar sempre, não estão a prever que ele pode errar. E se ele tiver uma distração e o veículo A não parar, se vocês pensaram que ele ia parar, o que é que vai acontecer? O acidente. Vocês têm que se preparar, nós, condutores do veículo B, vocês, condutores no futuro, têm que preparar-se para que, se o outro falhar, vocês consigam evitar um acidente. Eu deixei-vos um intervalo, não vos perguntei logo. Quer dizer, tivemos aqui 1 hora e tal a falar condução defensiva, blá, 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 precaver, antecipar, prever, e muitos de vocês continuam a responder. Imaginem, não estou a criticar ninguém, atenção, eu quero é que vocês percebam isto. E vocês continuam, se vocês continuarem com a atitude de o outro está-me a ver,
o peão não vai passar. Vocês vai haver uma situação em exame ou nas aulas em que o peão vai passar e o instrutor é que vos vai ter que parar o carro. Ok. Para aqueles que responderam que pare, para aqueles que responderam que pare, vocês têm carta. Foram sair e levam o vosso melhor amigo aqui ao vosso lado. Aquele senhor que está ali, infelizmente tinha acabado de discutir com a esposa, estava perturbado, não estava a cumprir, obviamente, o que devia de cumprir e simplesmente meteu-se à vossa frente. E vocês, como não vinham preparados, bateram. O vosso melhor amigo que ia aqui ao vosso lado ficou em cadeira de rodas ou morreu. E vocês dizem assim: ah, mas eu não tive culpa no acidente. Porque é o que vocês, se calhar, às vezes pensam nisto. Porque há muita gente. Ah, ok, se eu bater, ele é que tem stop, depois o seguro dele é que vai pagar. O problema é se nós nos aleijarmos ou se aleijar-se alguém que é ao nosso lado. Isto acontece e não acontece só aos outros. E cada vez, infelizmente, acontece mais. Porquê? Falta da atitude correta enquanto estamos a conduzir. Vocês vão andar em aulas de condução e o instrutor vai-vos dizer: olha, aqui é 70, mas tu podes ir até ao 71, 72, 75, o examinador não te faz nada. O examinador muitas vezes prefere que vocês é 70 e vão a 71, 72, do que, por exemplo, a 40 ou a 50 num sítio que é 70. Eu não me estou a dizer para vocês agora andarem sempre devagar. Ah, nós damos as aulas todas e vocês na véspera do exame dizem assim: eu amanhã no exame vou andar sempre a 20. Não, e vão reprovar de certeza absoluta. Não é isso que nós estamos a pedir aqui. Ninguém vos vai pedir isso. Andaram, temos que andar. Moderaram, temos que moderar. Não se esqueçam disto. O que nós estamos a tentar vos dizer é: vai haver a via A, a via B, a via C, a situação A, a situação B, a situação C, e vocês vão ter que adaptar a vossa condução, vão ter que adaptar a velocidade, o modo de atenção, mais concentração em certas vias do que outras, sim, certo? Mas vão ter que ter noção de estamos aqui nesta via, podemos ir até à velocidade X, estamos nesta situação, podemos ir até à velocidade Y. Tem que ter essa capacidade. Por isso é que existe velocidade excessiva, existe excesso de velocidade. É igual. O que eu escrevi é a mesma coisa. Já como letras. Estamos a chegar à hora do almoço. Não é a mesma coisa. É excesso, ok? É quando nós vamos acima do limite. Para o nosso veículo, para aquela via, imposto por sinalização, ou seja, dentro de uma localidade é 50, se formos acima dos 50, estamos em excesso. Na autoestrada é 120, vamos acima dos 120, estamos em excesso. Conduzimos um veículo na autoestrada que a velocidade é só 100, vamos acima dos 100, estamos em excesso de velocidade. Quando ultrapassamos o limite de velocidade para o veículo, para aquela via, ok? E para a sinalização. Estamos em excesso. Esse excesso, dependendo do que vamos a mais, pode ser considerado uma infração leve, pode ser considerado uma infração grave, obviamente depois vamos dar isso tudo, e pode ser considerado uma infração muito grave. E agora existe a velocidade excessiva, que é sempre que vocês que não se adapte a velocidade àquela situação. Eu posso
ir a 40 num sítio onde a velocidade máxima é 50 e nesse momento estar a praticar uma velocidade excessiva. Basta o carro da frente travar e eu travei, mas bati-lhe, então eu circulava não em excesso, mas a velocidade excessiva. Por exemplo, sempre que eu não adapto a minha velocidade às condições meteorológicas, às condições de circulação, à intensidade de trânsito. Se vocês, alguém manda-vos mudar de direção, vocês não conseguiram controlar, é 50. A velocidade máxima de uma localidade é 50. Vocês vão mudar de direção em certas vias a 50? Impossível. Às vezes até vamos ter que parar e meter primeira quase. Têm que perceber isso. A partir do momento que mudam de direção com velocidade a mais, não controlam o veículo, está feito. O veículo vai sair, ou vai para cima do passeio, ou vai para contra a mão. E esta velocidade excessiva é sempre considerado grave. Ou seja, se vocês a praticarem em exame, qualquer contornação grave ou muito grave em exame dá reprovação direta. Estão a perceber? Tudo tem uma explicação, regra geral. Portanto, atenção a isto. Anotem já aí a primeira. Primeira palavra-chave, ok? Quarta aula, aula 03 do MSR, contando com a apresentação, número 45. 4, 5. Entendido isto? Ok. 4 palavras, mais 4 palavras muito importantes. Isto são os 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Se for só a mim, Luísa, não há problema nenhum. Façam refresh. Os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Ok? 4 elementos principais da circulação rodoviária. Pergunta de exame. Qual é o principal? 4 elementos principais da circulação rodoviária. Pergunta de exame. Muito bem, Miriam. Qual é o elemento principal? Simples. Tudo vai girar à volta do homem. Vamos estudar o homem como condutor e vamos estudar o homem como peão. O veículo será sempre o elo de ligação entre o homem e a via. Vai haver um tema, vai haver uma aula, aula 13, 14 e 15, que vamos dar a parte da mecânica, em que primeiro vamos começar uma imagem de um veículo e vamos dizer: este é um automóvel, este é um motociclo, este é um automóvel ligeiro, este é um automóvel pesado. Depois vamos passar para dentro do automóvel e vamos... Como é que chama o interior do automóvel? Alguém sabe? Miriam, sabes? Habitáculo. O interior do automóvel chama-se habitáculo. Ok? Que temos depois o painel de instrumentos, os pedaizinhos, a manete da caixa de velocidades. Vamos dar isso tudo. A via, já começamos a dar. Isto é o início da aula de segunda-feira. A via, já demos. Certo? Já vimos o que é a faixa de rodagem. Mas vai ser dadas aulas em que, numa imagem global, vocês vão ter que dizer: estou dentro de uma localidade, estou numa estrada nacional, estou no itinerário complementar,
estou numa autoestrada, estou numa via reservada a automóveis e motociclos, vai-vos ser dadas bases para vocês conseguirem, através da imagem, através da sinalização muitas vezes desta imagem, vocês conseguirem identificar, ok, em que tipo de via. Qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Se vocês não souberem se estão a circular numa autoestrada, num IC, num IP, obrigado. Ok? Vai-vos ser dados bases para isso. E depois, a situação importante do meio ambiente. Conduzir de dia, conduzir de noite, conduzir com chuva, sem chuva, com vento, sem vento, com neve, sem neve. Este meio ambiente vai altera, certo? Conduzir dentro de uma localidade, fora de uma localidade, conduzir na autoestrada, conduzir em estrada. Então, este meio ambiente vai alterar e vocês, mais uma vez, vão ter que ter consciência de alterarem o modo de como conduzem dependendo desse meio ambiente. Ok? Regra geral, pergunta de exame que sai sobre isto. Qual é o elemento principal? Homem. Mas é preciso saber muito mais do que isto. Certo? Miriam, saiu ou não saiu esta pergunta? Ou já a fizeste várias vezes? O elemento principal destes quatro, qual é o principal? O homem. Ok? 4 elementos principais da circulação rodoviária. Muito bem. Por alto, a função condução tem 3 etapas essenciais. Lembras-te, Miriam? As 3 etapas da condução. Agora já te vais lembrar. Recolha da informação, análise e decisão e ação. 3 etapas essenciais. Qual é que vocês acham que é a mais importante das 3? É a ação? Muito bem, é a 1. É a recolha da informação. Lembrem-se daquilo que eu vos disse ontem da conta de matemática. O que é que eu vos disse em relação à conta da matemática? Se vocês se enganarem na primeira soma, na primeira multiplicação, na primeira subtração, qual é que vai ser o resultado final? Errado. Se vocês não recolherem corretamente a informação, vão andar atrás, a correr atrás do prejuízo. E por isso é que depois tomam decisões e ações precipitadas e inadequadas. Percebem? E quem já teve aulas de condução, se calhar agora percebe o quão importante é termos noção disto. Porque eu tenho a certeza que quem teve aulas de condução muitas vezes disse: ui, já não consigo fazer isto agora, já não. E reparem, quando vocês tomarem uma decisão, essa decisão tem que ser precisa. Eu vou travar, eu vou acelerar e eu vou virar o volante. Não podem, como eu costumo dizer, ficarem com o motolinho em cima da ponte. Nem fazem uma coisa, nem fazem... Vocês não imaginam os condutores não, os alunos que reprovam no exame de condução, num sítio identificado, que já lá passou em aulas, numa situação em que o aluno sabe que se vier um veículo da direita não tem sinalização e tem prioridade, e ficam a olhar para o veículo a vir e continuam e não param. Não tem reação para parar. Sítio identificado,
Sabem que se vier, têm noção, estão a olhar para lá e simplesmente não têm reação para travar o carro. Porquê? Porque não vinham a contar. Porque não anteciparam. Porque quando se lembraram que tenho que olhar para ali, porque vocês preferem decorar, e o problema está muitas vezes aí, decorar, e depois uma pessoa vai para um caminho, depois vai para o outro, e depois já nem se lembra. Não, há uma interseção. Não há nada que diga que nós temos prioridade. E, independentemente disso, vamos devagar, vamos moderar a velocidade e vamos olhar. Vamos procurar o quê? Quando vocês chegam a um cruzamento, o que é que vocês têm que procurar? Outros veículos ou sinalização? Primeiro. Sinalização. Reparem. Vocês estão aqui. Certo? Se vier daqui um veículo, vocês têm ou não que lhe ceder a passagem? Têm, se ele não tiver sinalização. Não tem, se ele tiver sinalização. Então o que é que se procura primeiro? A sinalização. Porque se ele tiver e parou, ok, nós moderamos um bocadinho a velocidade para observar, mas depois não vamos travar o carro sujeitos a levarmos uma traseirada. Porque eu agora não estou a dizer, olha, apesar de ter prioridade de verificar, a verificação não é estancar o carro. Sempre. Ok, então olha, passa sempre, vamos dar prioridade a todos. Não é isso que eu disse. Ok? Portanto, o que vocês têm que procurar é ir devagar e procurar se ele tem ou não sinal. Porque se ele tiver, vai-nos ter que ceder a passagem. Ok, vamos devagar na mesma a ver se ele para. Ele parou, nós vamos à nossa vida. Alto, ele não tem lá sinal nenhum. Vem aí. Ok, vamos parar e vamos deixá-lo passar. Portanto, o que vocês têm que procurar, primeiramente, é sinalização. Não veem sinalização, pode estar tapada por veículos, joguem no seguro. Abrandam, param, porque vocês não têm nada que vos diga. Joguem pelo seguro. Ok? Muito importante. Esta recolha de informação é feita essencialmente por dois sentidos. Nós temos 5. Quais é que são os dois principais? Exatamente. Visão e audição. Sendo que 90% é, ou 95% é, visão. Visão é o sentido mais importante para a primeira etapa da condução, que é a recolha de informação. Crazy, faz print. Mas atenção, quando vocês estiverem no MCOM, no módulo seguinte, estas gravações, para quem concluir o módulo direitinho, que terminar hoje, nós, quando tivermos as gravações, nós vamos colocar e vocês vão poder voltar a rever estas aulas. Ok? Para sempre. Ok? Perceberam ou não? Portanto, depois nós vamos pôr na mesma e vocês vão ter acesso a estas gravações na Dropbox. Entram na aula da apresentação, vai estar lá a aula da apresentação. Entram na aula 1, vão ter lá a aula 1. Ok? Então vão poder voltar a rever, como depois o MCOM, vocês vão poder a rever tudo isto direitinho. Ok? Pronto. Não há problema. Atenção, isto eu vou falar isto na segunda-feira outra vez. Mais aprofundado até. Portanto, a aula de segunda-feira é isto. Vamos falar. Portanto, é só para vocês ficarem já com uma noção. 95% da recolha de informação é feita essencialmente pela visão. Podendo, em certas situações, a audição se sobrepor à visão. Podemos não estar a ter contacto visual com algo que seja importante, mas através do barulho da aproximação do veículo, nós conseguimos perceber se vem longe, se vem perto, de que lado é que vem. Muitas vezes a utilização dos sinais sonoros, que é outro modo de comunicação, desde que não seja como forma de protesto. Eu estou aqui, estás-me a ouvir? Às vezes alguém distraído a fazer marcha atrás e nós atrás e não nos está a ver, a gente pode buzinar. Não é protesto, estamos a avisar e ele se calhar levanta a cabecinha e vê-nos e trava. E já evitamos o acidente. Então, são situações em que a audição, os sons característicos de um veículo prioritário, que a gente começa a levantar a cabeça, olha, vem dali, deixa-me ir devagar, deixa-me facilitar a manobra.
Ok? Portanto, há situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Ok? Depois vamos aprofundar isto. Vamos dar as subetapas, vamos vos dar dicas para vocês recolherem o máximo de informação possível. Ok? Por isso, reparem, vocês, enquanto conduzem, têm que ter uma visão em 360 graus. Sabem o que é isto? Deixa-me ir aqui buscar, aqui é o vídeo. À nossa volta. Deixa-me ir aqui buscar. Ok? Se ele carrega. É importante esta parte. Okay. Conseguem ver aí onde diz olhar o mais longe possível? Sim? Toda a gente consegue? Se não, façam refresh. Se não, eu dou mais um bocadinho de play e normalmente. Ok. Reparem, isto são técnicas que vocês têm que adotar enquanto estão a conduzir. Reparem, olhar o mais longe possível. Quando é que nós temos, por exemplo, que olhar para os limites do nosso veículo? Para os cantinhos do nosso veículo. Quando estamos a fazer o quê? Uma manobra, exatamente, estacionar, inverter o sentido de marcha, se vamos bater no carro da frente, se vamos bater na árvore, se vamos bater no passeio, aí sim. A partir do momento que nós estamos em andamento, o nosso foco principal, não total, mas principal, é o mais longe possível. Conseguirem ver logo a sinalização, algum obstáculo, algum animal, alguma pessoa, algum carro mal estacionado, um veículo qualquer a fazer uma manobra qualquer. É. E depois, olhando o mais longe possível, tentarmos perceber então um conjunto de situações. Por exemplo, um carro mal estacionado do lado contrário, na via contrária. Estão a imaginar? Será importante terem atenção ou não a esse veículo, mesmo ele estando do lado contrário? É. Porquê? Porque pode vir outro atrás e o que é que vai fazer se está parado? Pode vir ter que utilizar a nossa via de trânsito para contornar esse veículo. Muitas vezes vocês nem com os do vosso lado, quanto mais do lado contrário. Exatamente, Carlos. Mas vocês nem com os que estão parados no nosso sentido, que fará no sentido contrário. E isso é importante. Vocês terem essa percepção. E depois é explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Esta é das principais. O que é isto do explorar? O que é que nós temos no veículo que nos permite explorar quando estamos a andar para a frente? Podemos explorar a parte de trás. A quinta qual era? Não percebi. Os espelhos. Não percebi uma pergunta que me fizeram. Rita. Não situei ainda. Olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações e explorar sistematicamente o ambiente rodoviário através dos espelhos. Não sendo suficiente. Rita, o teu vídeo não parou. O teu vídeo não parou. Tens que puxar para trás. Espera aí, eu vou dar outra vez enter. A Rita já está na parte seguinte, que não há mais 2 conselhos. Já conseguiste? Já voltaste? É onde é que diz olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações. Ok, ótimo. Pronto. Às vezes acontece que eu paro o vídeo e o vosso continua. Vocês carregam. Carregam vocês no próprio ecrã e o vídeo para. Ok? Às vezes acontece. Se vocês repararem naquela imagem pequenina do lado direito, que tem um verde, uma parte verde e uma parte amarela, toda a gente está a ver? Reparem, a parte verde para a frente é o campo visual. O campo visual. As partes verdes para trás é o retrovisor do lado esquerdo, o retrovisor interior, aquele espelho que nós temos à frente no meio do veículo, e o retrovisor direito.
A parte amarela foi aquilo que nós falámos ontem, que eu até disse que os brasileiros tinham uma expressão que era ponto cego, que são os ângulos mortos. Que eu até disse, para vocês conseguirem ver, naquele caso, aquele motociclo, têm que fazer a tal situação das flexões alentejano. Vocês só olharem para o espelho, só veem a parte verde. Mas se debruçarem contra o volante, o peito contra o volante, certo? Vocês já vão conseguir ver o motociclo lá. E é isso que vos dá a tal visão em 360 graus. Exatamente, peito, mais peito. Se for barriga, fazemos assim. Não, tem que ser peito, ok, Luísa? Barriga, ficamos assim. Tem que ser peito. Aqui esta parte, peito. Entenderam isto? Percebido? A tal visão em 360 graus. Miriam, estás a gostar? Está a ser porreiro? Ok. Isto é o que a Rita já estava a ver há bocadinho, que é a parte seguinte. É, ok, a importância de nos tornarmos visíveis aos outros, a tal parte da importância da comunicação. Eu estou aqui, a utilização do sinal sonoro, a utilização dos sinais de luzes, certo? O assinalar as manobras com antecedência, a comunicação com as luzes de perigo, os 4 piscas, de uma paragem súbita da velocidade, redução súbita da velocidade, é outra maneira de comunicação, muito importante, ok? E depois, ok, aconteceu o acidente, eu não vou conseguir evitar esse mesmo acidente, primeiro vou tentar procurar um ponto de fuga, caso de necessidade, não sendo possível encontrar esse ponto de fuga. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar abatermos, minimizarmos o risco, até isso eles falam, minimizarmos o risco de vidas humanas. Ou seja, vamos bater ali, pá, se calhar não vou aleijar ninguém, nem vou aleijar a mim. Não é tipo, bum, de largar tudo e seja o que Deus quiser e começar a rezar. Não. É tentarmos evitar, não sendo possível, e em caso de acidente, minimizar o risco de haver vidas humanas em jogo. Ok? Isto é, sem dúvida, muito, mas mesmo muito importante. Ok? Certo? A avaliação, isto chama-se avaliação do risco, o risco menor. Quando o condutor se depara com 2 ou mais situações de perigo, ele terá de escolher qual a mais favorável no caso da sua proteção e proteção dos outros. Atenção que para tudo isto é tão importante a atitude como o controlo do veículo, a capacidade motora que temos, tudo isso é essencial. Até a postura correta de condução. Não é por nada que vão ser os ensinados qual é uma maneira de vocês verem se estão posicionados corretamente no assento, no banco. Porque tem que ter perfeito acesso aos comandos do veículo. Sabem o que é os comandos do veículo? O volante, os pedais, as manetes, a caixa de velocidade, isso são comandos do veículo. Tudo que vocês, como condutores, vão ter que acionar. Comandos do veículo. Portanto, é obviamente necessário vocês também conhecerem aquilo que nós falámos ontem, conhecerem o vosso veículo. Terem noção da estabilidade, da aceleração. A maneira... Há uma pergunta de exame que diz, que nos pergunta se a maneira como colocamos as mãos no volante pode interferir na segurança rodoviária. Claro que sim. Aquilo que nós falámos ontem de podermos cruzar. Podemos. Podemos tirar uma mão, excepcionalmente, ok? Trabalhar com a caixa de velocidades,
Depois voltamos lá outra vez. Ou para agradecer, momentaneamente, sim. Desde que não haja tal perca desse controle. Ok? Entendido? Percebido esta parte? Tudo são pormenores importantes. As nossas capacidades de mexermos, certo? Importante, como é óbvio. Não vamos agora centralizar só no saber ser. Ok? Não pode. Posto isto, segunda a parte, segunda etapa, análise e decisão. Aqui é quando vocês fazem a interpretação daquilo que estão a observar. É claro que é uma das fases em que aumenta muito com a experiência. Portanto, vocês começam a ter mais noção de distâncias, da situação de perigo em si, se é mais perigoso, se é menos perigoso. E começam a adaptar, obviamente, o vosso comportamento a essa análise e essa decisão. Ou seja, começam a tomar decisões mais precisas e mais corretas, obviamente, quando há um aumento da experiência. Portanto, obviamente, é uma etapa onde a experiência tem muita importância. Por isso é que eu disse, e continuo a dizer, se são menos experientes, vamos então antecipar mais as coisas. Okay? Vamos fazer as coisas com mais tempo, certo? E depois as coisas começam. Há muitos que chegam às aulas de condução e simplesmente querem saber ler. O que é que eu quero dizer com isto? Para vocês saberem ler, o que é que vos foi ensinado? Primeiro o E ou U. Depois o abecedário. Depois a juntar quase duas letras, duas em duas. Certo ou errado? Os sons. E depois é que vos começaram a ensinar a ler. Portanto, não queiram, como num ditado bem popular português, não queiram pôr a carroça à frente dos bois. Ok? Tudo a seu tempo. A análise e decisão, então, é quando vocês começam, interpretam o sinal, interpretam a situação, ok? E tomam uma decisão. É isto que eu quero fazer. Esta decisão, como eu disse, tem que ser precisa. Eu vou travar. Travem então. Eu vou tirar apenas e só o pé do acelerador. Ok. E está resolvido o meu problema. Eu vou virar o volante. Eu vou fazer isto. A partir do momento que, ok, decidimos travar, pomos o pé no travão, entra a ação. Viramos o volante, entra a ação. A ação é quando nós então executamos a tal tarefa motora. Executamos o comando do veículo. Aceleramos, travamos, mexemos na caixa de velocidade, mexemos no volante. A ação não implica ser travar. Muitas vezes a resolução do vosso problema até pode ser acelerar. Para passar, para irmos, para fugirmos, entre aspas, dali. Ok? Portanto, não interpretem. A ação é sempre parar o carro ou travar o carro. Não. Pode ser um simples tirar o pé do acelerador e desviar um bocadinho o volante. Já está feita a ação. Ficou resolvido, não tivemos o acidente. É porque recolhemos bem a informação, é porque analisamos bem e é porque tomamos a decisão certa e executamos a ação certa. Ok? Contando a matemática correta. Passamos com distinção. Ok? Entendido isto? Ótimo. Segunda palavra-chave, número 57. Ok? Segunda palavra-chave, número 57. Mais um intervalo. Voltamos às 11h55, por favor, sem atrasos. A próxima aula, a aula 4, que é a última aula da mobilidade antes da avaliação, e também vou explicar a avaliação para não ficarem já todos aí atarefados, na aula seguinte, é apenas e só 5 minutos. É super rápido esse objetivo da aula 4. Ok? Portanto, juízo,
às 11h55 voltamos para sermos rápidos. Ok? Que é para depois não ficarmos aqui para a tarde. Está bem? Certo? Pronto. Pode estar enganada, Miriam. Não estás a meter ao contrário? Então, eu vou verificar. Ok? Pronto. Eu vou verificar. Ok? Certo? Calma. Já disse, vou verificar. Tá? Pronto, já disse. É 45,57. Tá? Até já. Vamos fazer um intervalo. Já falo com vocês. Até já. Ok?